Valeu. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Calejon, sou defensor público do Estado de São Paulo, eu sou do 7º concurso, tomei posse em julho do ano passado, e antes disso eu fui defensor público do Estado do Maranhão, eu fiz os concursos de São Paulo e Maranhão ao mesmo tempo, banca examinadora semelhante, todos da Carlos Chagas, então foi uma experiência muito legal. Passei 2 anos e meio lá no interior do Maranhão, foi onde eu aprendi mais na minha vida inteira. Antes disso eu fui analista do MP e antes eu fui delegado de polícia. Por pouco tempo, passei um pouco por cada lugar até me encontrar de fato. Estagiei na Defensoria Pública da União, eu sou formado pela PUC de São Paulo, colei grau em janeiro de 2009 e fomos seguindo até aí. Eu já dei uma aula aqui para vocês, já tem uns bons meses aí sobre violência contra as mulheres, que é a área em que eu tenho mais interesse em me especializar. Hoje eu sou titular da primeira Defensoria Pública de Caraguatatuba, que engloba a infância cível, a apuração de atos infracionais cometidos por adolescentes e a execução penal de Caraguatatuba e parte do DECRIM da 9ª Regional, que é São José dos Campos e aquelas imediações, ali onde eu moro, Para quem quiser meu contato, eu coloquei aqui nos slides, meu Instagram é @calejonrodrigo e o meu e-mail é rcalejon@gmail.com, tá? Eu preparei para vocês hoje um material que eu acho que é muito útil para todas as fases e, como eu já tinha dito na outra aula, eu não gosto de dar matérias rígidas. Eu acho que isso não é tão didático, respeitando quem pensa diferente de mim. Então eu não gosto de dar uma aula de direito penal, uma aula de direito constitucional. Eu gosto de pegar um tema que eu acredito que seja relevante, e aí eu destrincho esse tema e ele pode dizer respeito a várias áreas. Então, quando a gente vai falar sobre a lei de drogas, ou o tema das drogas no direito brasileiro, a gente necessariamente vai tratar de direito penal, processo penal, direito constitucional, políticas públicas, direitos humanos e, inclusive, filosofia e sociologia, especialmente com relação a alguns livros que estão sendo cobrados nesse concurso específico e que não apareceram nos concursos anteriores, tá? Boa parte dos slides que eu disponibilizei, eu nem vou parar para ler com vocês, porque é muito chato, ninguém aguenta, vocês conseguem ler essa parte. E aí eu vou passando direto para o que realmente interessa. O resto é só uma análise mais ou menos organizada da lei para facilitar a leitura de vocês, tá bom? Conforme forem surgindo as dúvidas, vocês me falam, eu repasso para quem for assistir o vídeo, a pergunta, e vamos desenvolver isso aí juntos, tá bom? Então, vamos lá. O que são as drogas na Lei 11.343 de 2016? Ela tem uma definição bem específica, que é diferente do que estava na legislação anterior. Está no artigo 1º, parágrafo único. Para os fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados nas listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, o que a gente tem aqui? Não é droga necessariamente só o que estiver descrito na lei. Na verdade, não tem nada. Nenhuma substância psicoativa descrita na Lei 11.343 de 2006. Tudo isso está em norma infralegal, por permissão expressa dessa lei. Está na portaria Anvisa 344 de 12 de maio de 1998, que é atualizada periodicamente. Apareceu ali, já está integrado ao tipo penal. Para quem lembra dessa parte aí nos estudos de direito penal, a gente tem uma norma penal em branco heterogênea, porque ela diz respeito a um diploma que não é nem do mesmo nível, da mesma hierarquia das normas no direito brasileiro e nem da mesma espécie. É, no caso, uma portaria do Poder Executivo Federal. O que ela diz aqui? Ela abrange várias espécies de substâncias psicoativas e as mais comuns que vocês vão encontrar no dia a dia do nosso trabalho na Defensoria Pública são o tetrahidrocannabinol, THC, que é o princípio ativo da maconha, a eritroxiloncoca, que é a cocaína, metanfetaminas, o êxtase e assim por diante. Lança-perfume e tal, não vão encontrar coisas muito diferentes no seu cotidiano. Eu deixei o endereço no material para quem quiser acessar a lista atualizada, tá bom? No site da Anvisa. Vamos lá.
Não se assustem que o slide ele fica meio espremidinho, é só para eu condensar a informação, vocês podem mexer à vontade depois, que não tem senha, né, para acessar o PowerPoint nem nada. Eu prefiro começar falando das normas internacionais. Quando a gente vai tratar do tema das drogas, esse é um tema global, né? A guerra às drogas não é um tema só do Brasil. Alguns países tratam de uma forma que eu acredito que seja mais adequada, do ponto de vista do direito à saúde, e outros vão tratar disso quase que exclusivamente na esfera penal, que na prática é o que tem acontecido no Brasil, praticamente isso, tá? O que é legal vocês saberem? Vocês poderem dar uma olhada depois para enriquecer um pouco a sua análise na hora da prova. Isso é mais para uma segunda fase, uma prova oral. Eu acho muito difícil cobrarem numa primeira fase. A Convenção de Viena de 1988 contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, a Convenção Única sobre Entorpecentes da ONU de 1961, já tinha, né, nessa época, e a Convenção da ONU sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971. Aí tem um histórico, né, de como que o tema das drogas foi tratado num plano internacional. Com relação a essa parte ainda de internacional, a gente tem um instituto bacana de analisar no direito, que vai ser mais visto na área federal, tá? DPU, o Ministério Público Federal, que é o Mutual Legal Assistance, né? A assistência legal mútua. Está previsto no artigo 65 da Lei 11.343 de 2006, que é a atual lei de combate às drogas, tá? Ele trata do quê? Das possibilidades de intercâmbio de informações entre as várias instituições públicas de vários países. Então você tem na legislação brasileira definida uma autoridade central para fazer esse fluxo de informações dentro do Ministério da Justiça, Ministério Público Federal, e você tem as outras nos outros países. Eu vou fazer uma investigação de tráfico aqui no Brasil e eu descubro, de repente, lá sou delegado federal, sou procurador da República, eu descubro que tem envolvimento de um país europeu. Eu posso entrar em contato com a autoridade central desse país europeu, né, que seja signatário dos tratados internacionais que eu mencionei, e a gente faz a investigação juntos e vai fazendo essa cooperação jurídica internacional. Tá legal? Não vou ficar lendo para vocês os dispositivos, acho que é desnecessário, mas só para vocês terem uma ideia, a gente já tem 20 acordos bilaterais, que eu menciono aqui no slide, com a Bélgica, o Canadá, a China, a Colômbia, a Coreia do Sul, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França e assim por diante. Tá bem? Normas constitucionais. Eu coloquei aqui para vocês, eu só selecionei quais são os principais artigos que vão tratar do tema das drogas, saúde. Né? Eu vou tratar dos primeiros artigos aqui, dos principais artigos, quero dizer, sobre a questão do combate, né, às drogas, seja pelo tráfico, seja pelo uso e a questão da saúde. Vocês vão ver pelas normas da Constituição que o foco ainda é a repressão do tráfico e não o tratamento da pessoa que usa a droga e deseja ser tratada, né, contra um possível vício aí. Então, no artigo 5º, lá no inciso 43, vocês já vão ver que o tráfico é um crime equiparado a hediondo. Então, ele é insuscetível de graça ou anistia, ele é inafiançável, né? Todas aquelas normas que são bem mais repressivas, que dificultam muito que a pessoa que responde pelo crime consiga evitar a sua prisão. Tá certo? Que mais? No inciso 51 do artigo 5º, está especificado que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com o tráfico em qualquer hipótese. Então, o tráfico permite, inclusive, após a naturalização. Né? Quem é que está protegido aí contra uma extradição? Só o brasileiro nato. Naturalizado nunca está. Foi uma opção da Constituição Federal de 1988. Tá? No artigo 144, parágrafo 1º da Constituição, a gente tem lá a definição da atuação da Polícia Federal, e ela é bem expressa, né, no sentido da preocupação do legislador, do Constituinte, com o combate às drogas em nível federal, que junta com o nível internacional. Tá? Então a Polícia Federal tem um foco muito específico na investigação de crimes que envolvam as drogas. Tá certo? O artigo 227 e o parágrafo 3º dele na Constituição Federal, que trata da proteção da família, da criança, do adolescente, o idoso, né, ele especifica, ele pormenoriza a ideia da proteção especial. Vocês vão ver quando estiverem atuando, alguns até
podem ter visto isso no trabalho, a gente tem 2 tipos de proteção no âmbito da saúde, a básica e a especial. A gente vê isso nos municípios, no âmbito do SUS, né? Você tem até as diretorias de proteção básica e proteção especial. Quando eu vou falar de proteção especial, eu já estou tratando de pessoas que, por questões de saúde, questões sociais também, elas começam a ter os seus vínculos familiares desfeitos. Elas vão se tornando mais vulneráveis do que as outras pessoas, nos termos da lei. E aí, a prevenção ao uso de droga, o atendimento dessas pessoas, ele já é visto como uma questão de proteção especial, não tanto básica. Onde que eu vejo isso? No CRAS e no CREAS. Todo mundo já ouviu falar do CRAS e do CREAS, né? Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Praticamente todo mundo que você encontrar que tem um uso abusivo de substâncias psicoativas e precisa de ajuda, não vai no CRAS, vai direto no CREAS, ou se existir, vai no CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, e ele pode ter suas especializações, o infanto-juvenil, o álcool e drogas, que é o AD, né? Lá em Caraguatatuba, por exemplo, a gente tem o CAPS, tem o CREAS, mas a maior parte dos atendimentos, o grosso, é feito no CREAS mesmo. O acompanhamento da pessoa, a gente pede para ela ser atendida por psicólogo. Eu mesmo faço essa sugestão quando eu vou, por exemplo, numa representação socioeducativa, né, contra um adolescente infrator. Ali, o Ministério Público quer internação, tal, não tem semi-liberdade em Caraguatatuba, então é 880. Ele fica totalmente solto ou totalmente preso, né? E a MP insiste quase sempre ali na internação do adolescente, quando ela é viável, lá nos termos do artigo 122 do ECA, que eu vou explicar mais para frente. Um argumento que eu tento utilizar para evitar essa internação, e às vezes o juiz topa a ideia, a gente está fazendo esse teste lá, tentando mudar a mentalidade, né, do nosso sistema, e em alguns casos dá certo, é falar, olha, eu vou fazer o pedido de liberdade assistida, pode ser prestação de serviço comunitário, mas eu vou pedir a medida protetiva, prevista no ECA, de encaminhamento do adolescente, dos pais ou responsável, para atendimento multidisciplinar no CREAS, né? E especificamente para esse adolescente, se ele for usuário compulsivo, abusivo de drogas, que ele receba lá, se ele desejar, tá? Ninguém pode ser submetido forçosamente a um tratamento médico, né, invasivo, ele vai encaminhado para lá. E aí ele cumpre a medida dele em liberdade e é acompanhado no CREAS para fazer, se for preciso, esse tratamento contra a dependência química. E muitos topam e começam a renovar aí seus laços familiares, se reconstruir, e a vida continua. E a gente não vê mais esse adolescente lá no fórum, tá? Só para finalizar aqui da Constituição, e isso com certeza vai cair na prova de vocês, o artigo 243, já depois de passar por algumas emendas constitucionais, ele apresenta uma das poucas hipóteses de expropriação de terras como forma de punição, né? E uma delas é sobre os imóveis que cultivem, comprovadamente, substâncias psicoativas proibidas ou irregularmente cultivadas nos termos da lei. Qual que é a outra opção? Trabalho escravo. Então, é possível que um imóvel seja expropriado compulsoriamente, sem direito à indenização de qualquer espécie. Tá? Essa é uma super exceção que a Constituição faz, no caso de se comprovar que aquele imóvel era destinado ao tráfico, em alguma de suas formas, especialmente o cultivo, né, dessas substâncias, ou trabalho escravo. Tá certo? Só ao Claro. destinado ao tráfico ou, por exemplo, um imóvel que tem alguma plantação ou coisa assim? Ah, você quer dizer se ele tiver outras coisas também, né? Não, se não for destinado ao tráfico, por exemplo, para uso pessoal ou... Ah, tá, para uso pessoal. Vamos lá. Pergunta feita aqui, né, no nosso presencial. E se o imóvel não for especificamente destinado ao tráfico, que é o artigo 33, mas talvez ao uso, artigo 28, ou esse imóvel não for todinho ele destinado, né, ao tráfico? Vai muito do caso concreto, é difícil fazer essa análise, eu separar se eu vou expropriar uma parte do imóvel ou não, né? Eu, sinceramente, eu nunca me deparei com essa situação, tá?
Geralmente, quando isso acontece, um caso desses, que a gente vai encontrar aí um imóvel inteiro para ser desapropriado, geralmente é um imóvel rural, e geralmente o tráfico aí já é de larga escala com a organização criminosa, e isso vai parar na Justiça Federal. Tá? Eu não me deparei com essa situação ainda, mas a ideia é que o imóvel em si, todo ele, seja de fato expropriado pela União. Tá? Mas só para a gente não perder esse gancho aqui, ó. As propriedades rurais e urbanas, então não é só propriedade rural, de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções. Né? O que isso significa? A Constituição ela já delimita, né, que a expropriação vai se dar no caso de cultivo ilegal de planta psicotrópica. Então a gente está falando de maconha, de coca, tá? Não se cultiva êxtase, né? Êxtase é totalmente sintético. Então eu não vou expropriar necessariamente o apartamento de uma pessoa que está cheio de êxtase lá dentro. Se isso acontecer vai ser por outros motivos, não por causa disso. A Constituição ela restringe. A ideia é o quê? É impedir que o Brasil, né, que o proprietário de terras urbanas ou rurais no Brasil faça plantações de maconha e coca. A maior parte é isso, tá? Então se for tipo um laboratório. É isso que eu perguntava. O laboratório. Então, o imóvel pode até todo ser usado, né, para a prática do crime, mas aí a gente tem outras previsões na lei, né, não na Constituição, que podem tratar, né, da retirada desse bem do seu proprietário. A gente fala do produto do crime, né, os bens utilizados para a prática de crimes. O imóvel ele não perde por completo a sua função social porque alguém fez uma bobagem com ele. Pode ser que, no caso concreto, fique delimitado que, não obstante aquela pessoa tenha cometido um crime, né, tenha feito daquele imóvel um laboratório, aquele imóvel não deixa de ser possivelmente utilizado para qualquer outra finalidade, inclusive as finalidades determinadas em lei, né? Moradia, o comércio de coisas lícitas e assim por diante. Pode ser que na prática, né, pelas multas estratosféricas das condenações que eu tiver, eu tenha que me desfazer desse bem, mas não necessariamente eu vou perder. Um exemplo simples, o carro utilizado para a prática de um homicídio, né, dolosamente. Vou lá e atropelo dolosamente uma pessoa com o meu carro. Eu sou o proprietário. Não necessariamente o juiz vai decretar a perda desse bem. É diferente. A única perda instantânea, as únicas duas hipóteses de perda instantânea são esta da Constituição que eu falei e a do produto do crime. Não do instrumento do crime, necessariamente. Instrumento do crime é aquilo que eu uso para cometer um crime. Produto é aquilo que eu adquiri com a prática do crime. Então, o dinheiro, né, que eu consegui com o roubo, com não sei o que, eu vou perder. Mas eu vou perder necessariamente para o Estado? Não. A ideia é que eu perca esse dinheiro para a vítima primeiro, né? Então, eu devolvo para ela. Se eu não tenho para quem devolver, não vai ficar comigo. Vai embora para o Estado, genericamente considerado. Esses dinheiros que eles prendem na Operação Lava Jato, tudo volta para o ente público, para a entidade Estado ou União, ou ele vai para o fundo? Vamos lá. É uma pergunta bem interessante aqui sobre por exemplo, né, o caso da Lava Jato, que a gente vê muito dinheiro sendo movimentado aí nessas operações, porque de fato tem organizações criminosas envolvidas e isso tem dinheiro. O dinheiro que é apreendido, eu tenho que rastrear a origem dele. Em algum lugar eu tenho uma origem lícita desse dinheiro. Ele saiu de algum lugar. Na pior das hipóteses, né, em último caso, ele saiu dos cofres do Estado. Mas se eu conseguir constatar que esse dinheiro era de uma pessoa específica, que era de uma empresa específica, e ele não estava sendo usado irregularmente, ele foi desviado por alguém em algum momento, eu devolvo para o seu legítimo dono. Vamos colocar assim. Em último caso, eu vou mandar, né, para o Estado, genericamente considerado União, Estado, Distrito Federal e tal. E isso vai depender do caso concreto. Eu acho interessante essa pergunta por causa dessa discussão da fundação da Lava Jato, né? Ali é um outro problema. Ali é uma questão política, ela é inédita. Na minha humilde opinião, ela é ilegal. Tá? Eu não posso pegar um dinheiro, uma soma em dinheiro pré-determinada na lei, né, com uma destinação pré-determinada em lei, que seria a devolução ou para a Petrobras ou para os cofres públicos,
e tentar fazer outra coisa com ela. Mas é um outro tipo de problema. A destinação já está previamente definida em lei. Ou eu vou devolver para o particular, que seja comprovadamente o legítimo dono daquilo, ou eu vou mandar para o Estado. Tá certo? Vamos lá? Eu deixei aqui um comparativo para vocês olharem depois da legislação anterior e da legislação atual sobre drogas, que era a Lei 6368 de 76 e agora a 11343 de 2006. Vocês podem ver ali que as previsões legais, elas ficaram assim, bem mais agressivas em alguns pontos, em outros muito específicos elas atenuaram. Por exemplo, no caso de indução, instigação ou auxílio ao uso de drogas, não havia uma previsão expressa só sobre isso na lei anterior, tudo era tráfico. Hoje não, tem um crime específico que é só detenção, então é até regime semiaberto, de 1 a 3 anos, a pena em abstrato, né? Abstratamente considerada. Não havia isso antes. Que mais? A pena original do tráfico era reclusão, então pode regime fechado, de 3 a 15 anos. Hoje a pena mínima em abstrato já subiu para 5 anos, 5 a 15. Então, pelo menos pelo texto da lei, tá? Há uma intenção de punir mais o tráfico e muito menos as condutas paralelas ao tráfico. Beleza? Isso aqui vocês podem ver com mais calma depois, é só um comparativo para facilitar. Vamos lá. A Lei 11343 de 2006, a atual Lei de Drogas, ela substituiu a Lei 6368 de 76, né? Ela institui agora, a atual lei, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, né? Uma palavrinha que vocês vão ver bastante aí no cotidiano. E prescreve várias medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas de repressão ao tráfico e os crimes. Desde o início da previsão da lei, ela vai falar, e vai falar pelo texto inteiro, dessa ideia da prevenção ao uso indevido, a atenção e a reinserção social dos usuários. Lembra que eu falei do CRAS, do CREAS, da atenção básica, atenção especial? Se a pessoa chegou num ponto ali do uso abusivo, né, da substância psicoativa, que ela já não tem controle da vida dela, ela já não consegue evitar certas condutas, né? Provavelmente ela vai ter também os laços familiares rompidos ou a ponto de se romper. E aí a ideia é justamente essa, a atenção ao usuário, né, a garantia dos direitos dele, especialmente a saúde, a convivência familiar, a sua dignidade de modo geral, e a sua reinserção social, ou pelo menos a sua manutenção, né, no seu grupo familiar e social, que ele ainda não, né, perdeu. Tá certo? O artigo 2º proíbe o plantio e o cultivo, exceto para plantas de uso estritamente ritualístico religioso, na forma da Convenção de Viena de 88 que eu expliquei, que é o tratado mais atual sobre a temática das drogas. Todavia, pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos referidos vegetais exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinados. Em 31 de janeiro de 2019, a Defensoria de São Paulo obteve um salvo-conduto num HC no TJ, no Tribunal de Justiça de São Paulo, para que uma mãe de uma criança com autismo, né, cultive maconha em casa para o seu tratamento. Não era para consumo pessoal, era para fins medicinais. Então esse é um exemplo prático, né, de uma interpretação um pouco mais elástica da legislação para o caso concreto. Por quê? Porque a lei não pode ser analisada de forma engessada, né? Nós temos que adaptar a lei à realidade, não a realidade necessariamente à lei. Tá? Então fica aí só um exemplo para vocês analisarem do que pode ser feito através da própria lei de drogas que a gente tanto critica, mas que ela prevê sim alternativas muito boas que a gente já pode usar no nosso dia a dia. O artigo 3º especifica as finalidades do SISNAD e, como eu falei, eu não vou ficar repetindo isso muito para vocês. São 2 focos, a proteção, né, dos direitos do usuário e, do outro lado, a repressão ao tráfico. Então, a Lei 11343 de 2006, ela é inédita nesse ponto de fazer uma boa diferenciação, ou não tão boa assim, entre o uso da droga e o tráfico de drogas. O artigo 4º lá da lei tem os princípios do SISNAD, todos eles falam basicamente dessa temática da prevenção ao uso indevido, da atenção ao usuário de drogas,
Tá? Eu não vou ficar repetindo isso para vocês, mas é bom ter uma ideia do que está escrito, porque pode cair na prova. Tá? Às vezes vem literalmente o artigo de lei, ok? Os objetivos do CISNAD, no artigo 5º da Lei de Drogas: contribuir para a inclusão social do cidadão, torná-lo menos vulnerável ao comportamento ligado ao uso da droga, construção e socialização do conhecimento sobre drogas no país. Isso é educação em direitos. Está na própria Lei de Drogas de 2006. Promover a integração entre as políticas de prevenção, atenção e reinserção social, né? Assegurar as condições para a coordenação, integração e articulação das atividades do artigo 3º, que é entre todos os entes que participam disso, né? O nosso trabalho ele não é só em nível estadual ou municipal, ele é federal também. Então a gente tem que ter esse contato permanente com todas as esferas, porque quando a gente trata da saúde do usuário, a gente vai entrar no Sistema Único de Saúde, a gente vai entrar no debate do SUS. E o SUS tem responsabilidade solidária. Se eu preciso entrar com uma ação para garantir que uma pessoa tenha seu tratamento ambulatorial contra o uso de droga, eu não preciso processar só o município. Eu posso, por exemplo, processar em litisconsórcio passivo o município, o Estado e a União, né? E vai dar certo. Muito provavelmente vai dar certo. Aqui, ó, por sua vez, o artigo 7º explicita que a organização do CISNAD assegurará a orientação central e a execução descentralizada. O que é isso, né? Pelo amor de Deus. A orientação central tem a ver com a elaboração das políticas públicas. Então, ela é mais centralizada, ela vai vir de órgão federal. E daí vai descendo para ser pormenorizada conforme as peculiaridades de cada ente federativo abaixo do nível federal. Tá? Não dá para a União prever o que é adequado numa política de saúde por completo, pormenorizadamente, em Caraguatatuba e em Açailândia do Maranhão ao mesmo tempo. Então, lógico que algumas coisas vão ficar a cargo dos próprios entes, mas isso é a tal da orientação central. A execução descentralizada é uma consequência disso, por mais esquisito que soe no primeiro momento que a gente lê. Se eu tenho uma normativa centralizada que vem da área federal e ela vai se diluindo nos outros entes federativos, né, é porque esses entes vão ser os que vão executar essas políticas depois. E aí eu vou descentralizar, porque a União não vai executar sozinha. Então o SUS, no âmbito da atenção ao usuário de droga, ele vai ser desenvolvido preponderantemente no nível municipal. Porque o CRAS e o CREAS são órgãos municipais nos termos da lei. Aqui, o artigo 16 da Lei de Drogas, ele tem uma disposição muito bacana, mas que ela é pouco respeitada no cotidiano, tá? Ele diz o quê? Que a pessoa que faz uso abusivo de substâncias psicoativas, ela se encontra num estado de vulnerabilidade muito grande. E esse estado de vulnerabilidade, que rompe laços familiares e comunitários, exige um trabalho muito sensível e muito delicado e paciente, não só para eu reconstruir esses laços todos, mas antes disso, para eu construir uma relação de confiança entre o profissional, que vai atender a pessoa, e essa pessoa, né, dependente química aí. Por isso que a lei manda preservar a identidade dessa pessoa. Eu não posso instrumentalizá-la para dar exemplo para a sociedade sobre o que é o uso de droga ou não. Então eu tenho que preservar a identidade dela, tenho que ter autorização prévia para a divulgação de imagem, de relatórios. E nem sempre é isso que a gente vê, tá certo? Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico integrarão o sistema de informações do Poder Executivo, notadamente o federal, mas os outros entes federativos têm os seus também, tá? Isso tem a ver com política criminal e é uma coisa que qualquer Secretaria de Segurança Pública vai fazer. Obviamente, no âmbito da segurança pública, o órgão que comanda isso tem interesse em saber onde tem venda de drogas, onde tem maior número de usuários, de onde as pessoas saem, né, para onde elas se deslocam para comprar droga, para onde elas levam de volta. É isso que aquele artigo 17 fala, tá? No artigo 18 a gente tem ali as atividades de prevenção do uso indevido de drogas, relacionadas com a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco que eu expliquei antes, tá? E a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção, tal. Isso é um texto um pouco simples, aí eu não vou entrar em muitos detalhes.
No 19 a gente tem as atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Isso aqui é basicamente uma repetição um pouco mais detalhada que eu já falei antes. Basta ler que vocês vão compreender. Sempre essas duas preocupações principais da lei. A atenção ao usuário, para ele não ser estigmatizado, só que a lei diz, não necessariamente o que acontece, tá? E do outro lado, a repressão ao tráfico, tá bom? Um inciso que eu queria mencionar para vocês do artigo 19, o 6. É uma diretriz, um princípio. O reconhecimento do não uso, do retardamento do uso e da redução de riscos não dá para ler, como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva quando da definição dos objetivos a serem alcançados. O que é o tal do retardamento do uso? E eu vi isso há poucos dias aí no meu trabalho. A pessoa que está já muito envolvida com o uso da droga, às vezes está há muitos anos usando, eu atendi um caso de um rapaz de 40 anos que usa desde os 12 a maconha. E aí já entrou no crack, na cocaína, caiu em situação de rua. É muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, é muito triste, né? E aí ele foi fazer o seu atendimento, acho que foi no CAPS ou no CREAS, e ele tinha a droga no bolso, né? A pessoa que o atende tem que chamar a polícia naquela hora? Não. A pessoa que o atende tem que compreender aquilo, se basear nessa diretriz do retardamento do uso, do não uso, da redução de riscos, acolher essa pessoa nesse atendimento e dar a ela o suporte que ela precisa para sair daquilo. Infelizmente, a gente às vezes vai se deparar com um caso em que o funcionário lá do município, que está lá no CREAS, no CAPS, vai ver que a pessoa que chegou para ser atendida tinha tipo uma porção de maconha no bolso e vai chamar a polícia. Essa pessoa vai ser presa por causa do artigo 28, vai responder, né, pelo artigo 28 aí, e aí eu vou quebrar toda a relação de confiança dela e acabar com esse acolhimento que deveria ter sido feito. Acontece. É um profissional que está despreparado para fazer esse atendimento e é mais frequente do que a gente imagina. Então é algo que a gente tem que atentar também. E aí vem uma das funções da Defensoria Pública. A nossa atuação é preponderantemente extrajudicial. Eu vou atuar numa área em que eu terei contato com o usuário da droga, eu tenho que conhecer os serviços da comarca onde eu vou trabalhar. Estabelecer uma conexão, um diálogo com esses profissionais e ver como eles estão agindo, como eles atuam. Esse diálogo é extremamente importante, ele é crucial para a gente fazer o nosso trabalho. Pode ser com o adulto na área criminal, pode ser com a criança e o adolescente na infância, ou, de modo geral, numa tutela coletiva aí. Lembrando que qualquer defensor ou defensora do Estado de São Paulo tem atribuição plena para a tutela coletiva. Você não está vinculada à sua área de atuação individual. Então, eu sou de infância e execução penal, mas eu posso instaurar um procedimento administrativo de tutela coletiva sobre direito ambiental. Não tem problema. Tanto é que eu sou membro do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, da Defensoria de São Paulo, e eu tenho um procedimento administrativo instaurado em Caraguatatuba para avaliar as possibilidades, aí, com ou sem atuação judicial, da instalação de uma casa-abrigo naquela região, nos termos da Lei Maria da Penha. Não tem nada a ver com a minha atribuição individualizada, vamos colocar assim, expressa no cargo que eu ocupo. Mas a lei da Defensoria de São Paulo, a Lei Complementar Estadual 988 de 2006, ela nos dá essa possibilidade, que é muito bom, tá? Voltando aqui. A análise que a legislação faz nesses princípios e diretrizes que eu expliquei agora, ela é multidisciplinar. Vocês vão ver que ela tem um viés jurídico, mas ela entra na questão social, na educação, na saúde. E é importante ter isso em mente na hora de a gente elaborar não só uma peça prática, fazer uma atuação extrajudicial, mas também ali para a sua prova, você deixar claro isso para o seu examinador, que o foco da legislação é, pelo menos pelo texto dela, muito menos a repressão do crime e muito mais a atenção devida ao usuário, que não é cumprido, tá, no mundo real. Eu falei para vocês do CRAS, do CREAS, do CAPS, os princípios eu vou pular essa parte, é só vocês lerem, tendo sempre em mente. A atuação do CRAS, ela é preventiva, absolutamente preventiva, para
impedir que os laços familiares e comunitários sejam rompidos. O CREAS já vai entrar em cena, e o CAPS muito provavelmente também, quando eu já tiver um risco acentuado de rompimento dos laços ou eles já tiverem sido rompidos. O CAPS é uma especialização desses atendimentos que pode atuar nos 2 níveis. Isso vai depender de como ele foi instalado no município onde você estiver, tá? Vamos lá, para a parte penal, que é o que mais provavelmente vai ser cobrado de vocês numa primeira fase. Tudo que eu falei até agora é muito mais debate. Tem a ver com políticas públicas, isso é algo que você vai ter que sentar e estabelecer ali aquele diálogo com o seu examinador no concurso. É muito mais prova oral. Isso aqui, né, do artigo 28 para frente, é o que vai ser cobrado de vocês. O artigo 28 é o tal do porte de drogas para consumo pessoal, que não tinha previsão na legislação anterior, de 1976, né, nesse sentido. Ele era parte das previsões do tráfico com penas altíssimas, agora não. Quais são os verbos que a gente tem aí? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, esse é o dolo, né? A identificação aí para a doutrina mais conservadora, mais clássica aí do dolo específico. Drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas, alternada ou cumulativamente. A advertência sobre os efeitos das drogas, que não é o mesmo que a de uma estação verbal, tá? Prestação de serviço comunitário e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, você comparecer a um curso de educação sobre as drogas, pela lei, é uma pena, tá certo? Com as consequências aí do seu descumprimento, nos termos da legislação. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade. Aí vem uma pergunta que você me fez no começo, né, vocês me fizeram no começo. Existe diferença, lá na Constituição Federal, entre uma propriedade que tem o cultivo voltado para o tráfico e uma só para o uso? Tem, tá aqui. Tá aqui. Só que eu vou ter que fazer análise do caso concreto. É muito difícil eu chegar numa fazenda, né, de 5.000 hectares, inteirinha, né, forrada de maconha e coca, e o dono dela me dizer que é para uso pessoal. Né? É muito difícil. Então não vai colar. Tá? Da mesma forma, é muito difícil a polícia ou o Ministério Público afirmarem categoricamente que uma pessoa que tem uns vasinhos lá de maconha em casa está fazendo aquilo para vender, para tirar um dinheiro no final do mês, um dinheiro a mais. Muito difícil. Vai ser da análise do caso concreto, mas a possibilidade está aqui, tá bom? Então, se eu concluir que não se enquadra no 33, eu enquadro no artigo 28, mesmo que haja o plantio dentro do imóvel, eu consigo manter isso aqui e essa pessoa não vai ter o imóvel dela expropriado, só os vasinhos. Tá? Lembrando aqui, o caso que eu falei do dia 31 de janeiro, tá ali de novo para vocês reverem, da criança com autismo. Né? Aí vem o parágrafo 2º, que esse aqui é a pior parte da legislação e é o que eu sugiro vocês desenvolverem com a leitura dos livros de filosofia e sociologia, notadamente o Michel Foucault. Tá? Parágrafo 2º do artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. O que isso significa? Eu vou avaliar muito mais quem tem droga, né, do que o que é aquela droga ou em que local ela estava. O que importa é a pessoa. Quando eu falo assim, o juiz vai analisar a natureza e a quantidade, então ele vai ver se é maconha, ou se é crack, ou se é cocaína, ou se é êxtase, quanto que tinha, se era pouco, se era mais ou menos, se era muito. A lei não diz quanto é, isso é totalmente subjetivo. Quanto que é muita droga? Ah, eu tinha 10 porções de maconha no meu bolso, falei que era só para mim. É muita droga? Não, você não vai usar 10 porções. Por que não? Ah, eu tinha 400 porções de cocaína dentro do meu bolso, falei que era para uso próprio. Como é que eu provo isso? Isso vai muito, né, do caso concreto e do que a gente chama lá no nosso CAN, no Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria, né, de senso comum. Então a gente sai da análise jurídica das coisas, não adentra a análise social, a gente cai direto na demagogia, infelizmente. Local e condições em que se desenvolveu a ação.
né? E circunstâncias sociais e pessoais e conduta e antecedentes. Eu vou juntar tudo isso num bloco só para resumir da seguinte maneira. Existe diferença, tecnicamente falando, do ponto de vista jurídico, entre um cara de 20 e poucos anos, branco, loiro, de olho azul, na Avenida Paulista, que está andando com, sei lá, 10 porções de maconha no bolso, e um rapaz de 20 e poucos anos, negro, da periferia, tá? Que às vezes pode ter um antecedente de um furto, ou melhor, vamos colocar os dois com antecedente de furto, e esse está andando na periferia. Existe diferença jurídica entre essas pessoas? A mesma quantidade de droga, a mesma idade, eles só são de locais diferentes e condições de vida diferentes. Existe diferença prática nos termos da lei? Não. Eu vou ter que analisar se essa pessoa é usuária ou não é usuária. O que vai acontecer no mundo real? Esse rapaz loiro branco de olho azul na Avenida Paulista, ele vai ser automaticamente rotulado como usuário e talvez ele nem seja encaminhado para a delegacia. O rapaz negro é traficante porque ele tinha um antecedente de furto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso daí é o que é tratado pelo seu examinador da Defensoria de São Paulo, Márcio Alves da Fonseca, que foi meu professor de filosofia na PUC, na graduação, e a especialidade dele, que é um tema do Michel Foucault, tratado em todas as obras dele, mas nunca aprofundado pelo próprio Michel Foucault, que são os ilegalismos. O que são ilegalismos? Isso eu não pus no material aqui para não ficar muito pesado. O Michel Foucault, ele dizia isso, e o Márcio vai falar isso nos trabalhos dele, né? Que a grande especialidade dele é a obra do Michel Foucault, da vida toda do Michel Foucault. Ele vai dizer o seguinte, que há uma zona muito cinzenta, deliberadamente colocada na lei, que permite que eu pegue situações tecnicamente semelhantes ou até idênticas e eu reenquadre conforme a minha vontade. Porque minha vontade é o operador do direito ou eu que detenho poder. Então, numa situação como essa, do jeito que o artigo 28, esse parágrafo 2º foi escrito, eu posso pegar qualquer pessoa com a mesma quantidade de drogas, com os mesmos antecedentes ou sem nenhum antecedente, e essa que eu escolho se é traficante, essa eu escolho se é usuário, e essa que eu escolho nem punir. Essa zona cinzenta de liberdade total de quem tem poder é o tal do ilegalismo, tá certo? E isso vocês vão ver o tempo todo no trabalho. Muitos de vocês já devem ter se deparado com isso. Fica à vontade. Inclusive, eu vi uma essa semana. Foi preso e ela teve a denúncia como tráfico 1 grama de cocaína. Tráfico, 1 grama? 1 grama. Né? 1,2 grama desse grama. Então, um exemplo que deram pra gente aqui no presencial. Uma pessoa foi presa com mais ou menos 1,2, 1,3 grama de cocaína e já foi taxada como tráfico. Eu boto minha mão no fogo para dizer que esse rapaz ou é negro ou é muito pobre, ou as duas coisas. Porque o nosso sistema, ele é sim racista, ele é preconceituoso, ele é homofóbico, ele é misógino. Então, essas... Exatamente. Todo mundo fica defendendo o Fábio Assunção, que ele merece tratamento. Isso. Eu até entendo, mas porque ele é branco, famoso. Exatamente. Mas se for outro usuário de rua, coitadinho. Exatamente. Exatamente. Quanto mais estigmatizado você é, mais estigmatizado você será. Tá certo? Essa é a nossa realidade. Lógico, não são todos os juízes assim, não são todos promotores assim, todos policiais. Vocês vão encontrar gente muito boa em todas as instituições e gente muito ruim em todas, também na Defensoria Pública, tá? Não existe ser humano perfeito. Beleza? Mas saibam disso, que vocês vão se deparar com essas situações, vocês vão tentar desconstruir isso no seu trabalho e vocês vão ver que, em alguns casos, vai ser inviável desconstruir no primeiro momento. Você vai ter que fazer todo um trabalho, vai entrar com recurso. Teve um caso que eu tive que entrar com HC no STJ na infância, recente, deve ter um pouco mais que um mês isso. Era um caso de 2 adolescentes, uma branca, mas de família extremamente pobre, e uma negra de família pobre também. As duas nunca tinham cometido tráfico antes, nem nenhum tipo de ato infracional, não havia registro, e elas caíram de fato num tráfico que elas confessaram. Pelas circunstâncias e, na minha humilde opinião, com uma análise
pautada no Código de Menores e não no Estatuto da Criança e do Adolescente, elas ficaram internadas com medida socioeducativa de internação em expressa violação ao artigo 122, incisos 1 e 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao invés de se aplicar para elas, por exemplo, uma semi-liberdade ou qualquer outra coisa, na minha opinião, por causa dessas condições sociais. Ainda existe essa lógica de tutelar o menor e não proteger a criança e o adolescente. Eles não são vistos pelo nosso sistema como sujeitos de direitos, mas como objetos de tutela e fontes de prova. E aí eu entrei eu fiz apelação e HC simultâneos no TJ. A liminar do HC foi negada, já sugerindo que ia ser, né, indeferido totalmente meu pedido de HC e já sugerindo que a apelação não ia ser provida. E aí eu fiz um HC da liminar do HC, né, pro STJ, e lá eu consegui eliminar e elas foram para a semi-liberdade. Que daí era possível. O STJ entendeu que pelas circunstâncias, que era um caso realmente muito complicado, que pode descambar em outros processos contra outras pessoas, ele colocou essas duas meninas na semi-liberdade, mas já foi uma grande diferença. Olha todo o movimento que eu tive que fazer só para fazer um artigo de lei ser cumprido. E é um artigo que não é passível de outra interpretação, tá? Ele é literal e eu vou chegar nisso para vocês. E isso vocês vão ver todo dia, vocês vão ter raiva, vocês vão para casa, vão querer chorar no banheiro, vão querer chorar no banheiro na defensoria e tal. Todo mundo passa por isso. Mas o nosso modo de enfrentar não necessariamente vai ser agressivo, não vai ser um contra-ataque. Se a gente fizer isso, a gente fica doente, a gente acaba com a nossa credibilidade no trabalho, dependendo de como a gente reage, e a gente vai fazer inimigos e não vale a pena. Vale a pena o quê? A gente cumprir a nossa função, agir sempre dentro da lei e fazer as mudanças, e chora em casa, né? E fazer as mudanças, né, sempre como a lei nos permite fazer. Eu sou muito mais do diálogo do que do enfrentamento. Vocês vão ver outros defensores, outras defensoras que são muito mais do enfrentamento. Mas para mim tem dado certo fazer isso. Mas tenham em mente que vai ter hora que vocês vão se sentir a pior coisa do mundo, porque só você vai estar dizendo o que a lei diz. E é um pouco óbvio. Isso, você vai sentir solidão. Vai lá, faz o que eles querem e o seu trabalho não é valorizado. Você vai sentir solidão várias vezes. Você vai sentir solidão várias vezes, mas você tem que se lembrar que a lei te dá mecanismos para combater ilegalidades, inconstitucionalidades, e você tem que se valer deles. E vai dar certo em algum momento. Nem tudo você vai vencer, você não vai abraçar o mundo sozinha, mas você vai poder fazer muita diferença. Mas para isso você tem que conhecer essas circunstâncias que estão além do mero texto da lei. Tá? Vamos lá. Parágrafos 3º e 4º, aqui prazo máximo de 5 meses para o adolescente primário e de 10 meses para o reincidente. Eu estou colocando tudo entre aspas porque a lei não usa essa expressão. Tá? Não existe adolescente primário. Existe adolescente que cometeu ato infracional ou não cometeu. Criança que cometeu ato infracional ou não cometeu. E aí pode haver reiteração. Mas vocês comumente vão ver a utilização dentro do processo por todo mundo, tá? Inclusive pela defesa, de termos ligados ao adulto que comete crime. A tal da primariedade e da reincidência, né? Essas duas coisas. Tá? Deixa eu ver aqui. O Gilmar Mendes, nesse RE que eu citei, ele já entendia que o artigo 28 é inconstitucional por violação dos princípios da subsidiariedade e da ofensividade. Do quê? Do direito penal. Por que eu tenho que criminalizar uma conduta que é evidentemente ligada à saúde? Certo? O ideal é que, se eu tiver que criminalizar, eu criminalize, na pior das hipóteses, em último caso, o tráfico. Mas eu criminalizar o usuário como forma de combater o tráfico não dá certo e a gente já sabe disso há muito tempo. As penas vão aumentando, né? A política criminal é sempre cada vez mais repressiva, mas o crime não diminui. Eu também chego nisso depois para vocês. Deixa eu ver, tá difícil ver aqui. No dia 17 de fevereiro de 2019, o STJ negou provimento a um recurso especial do Ministério Público de São Paulo para reiterar que o cometimento anterior do crime previsto no artigo 28 não implica em reincidência por conta do princípio da proporcionalidade. Então, você tem uma pessoa aí que tem um artigo 28 anterior, cumpriu lá as medidas que tinha que cumprir, aquela pena ou aquela pseudopena que está lá, que o LFG discute muito isso ainda, e aí depois ela vai e comete um roubo.
vocês muito provavelmente vão se deparar ali com o Ministério Público e o Poder Judiciário dizendo que essa pessoa é reincidente e vão jogar a pena dela lá para cima, na segunda fase da dosimetria. Já está pacificado que essa pessoa que tem um artigo 28 anterior, por aplicação do princípio da proporcionalidade, não é reincidente. Então a gente vai entrar aí na questão da descriminalização da conduta ou da despenalização da conduta. Ainda não está decidido, então um pouquinho de tudo, até a gente conseguir que os tribunais resolvam de uma vez por todas. A prestação de serviço comunitário vai ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais assistenciais, hospitais e congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo e da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Esse preferencialmente é muito importante. Não é exclusivamente, né? As entidades onde você cumpre a sua prestação de serviço à comunidade não são necessariamente entidades que atuam exclusivamente com as drogas, com a prevenção das drogas. Só preferencialmente. Podem desenvolver outras coisas também. Outros tipos. Você vai pegar uma ONG ali que trata de gente que usa droga, que tem aquela institucionalização, né, que eu acho péssima, mas é o que a gente mais tem, para a pessoa ficar internada, mas às vezes eles atendem outros tipos de casos que não tem nada a ver com droga, pela lei não tem problema, tá? Para garantia do cumprimento das medidas educativas, dos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, pode o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal e multa, ou seja, ali tem uma pena, entre aspas, e aí se ele não cumpre aquela pena, ele toma uma outra pena, tem a pena da pena. Aí vem a admoestação verbal, que eu falei que antes. A advertência sobre os efeitos das drogas não é admoestação verbal. Se ele advertido, né, ou não cumprir as outras punições dele, a prestação de serviço comunitário, ele pode levar uma admoestação. Na prática, a advertência e a admoestação são a mesma coisa, tá? Mas pelo texto da lei, não. O que é advertência? Vamos no mundo ideal. O juiz vai chegar para a pessoa lá que cometeu o artigo 28 vai falar, olha, é muito ruim usar droga, vai fazer mal para você, você tem que se tratar, você tem que mudar de vida, você tem uma vida maravilhosa pela frente e tal. Ah, tá bom, eu vou fazer. Aí, você vai prestar um serviço comunitário também. Ele vai lá e não cumpre o serviço comunitário. Aí ele vai voltar, aí o juiz vai fazer a tal da admoestação verbal. Já te falei que não é para você usar droga, para você fazer direito, você não cumpriu sua prestação de serviço comunitário, está errado. Isso é admoestação, tá? Na prática, o juiz sempre vai admoestar, tá bom? Não tem só esse alerta. Se tiver o alerta, ele vai vir junto com a admoestação. Do tipo, na próxima vez eu não vou te dar uma chance, você vai ser preso. Na próxima é tráfico. O juiz não pode fazer esse juízo de valor prévio, mas todo mundo faz, né? Não sabe, a gente entra no jogo ali, vai. Ou multa, né? Não precisa de muita explicação. O juiz determinará o poder público que coloque à disposição do infrator, olha o estigma, né, que vem no texto da lei, você é um infrator, gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial. Quem que cumpre isso? Um município quando tem um CAPS instalado ou um CREAS que atenda a parte do CAPS, a parte de álcool e drogas. Então, muito juiz vai querer dizer assim, você está no artigo 28, você precisa de uma internação, você tem que se internar para se tratar. Não, ele não é obrigado. Só se ele tiver num grau de vulnerabilidade que precise de uma ação de internação compulsória. Ou se a família tentar a tal da internação involuntária. Ou se ele mesmo quiser, né? Ou se ele mesmo quiser a voluntária. Agora, a lei diz que é preferencialmente ambulatorial. Ele vai lá, passa no médico, faz exame, pega remédio e volta para casa. A ideia é essa, é a não institucionalização de pessoas. Texto da lei, tá? Não do mundo real. Na imposição da medida educativa que fala o inciso 2 do parágrafo 6º, que é a tal da multa, o juiz atendendo à reprovabilidade da conduta, e aí vem aquela discussão. O uso da droga, ele é tão reprovável assim? Difícil fazer essa discussão se a gente está falando de saúde, mas a lei ainda prevê. Então a lei ela é contraditória. Ela ainda assim criminaliza, ela estigmatiza a conduta do usuário de drogas. Então, nesse caso, Uhum. falar, Claro. O usuário de drogas é caracterizado como um crime. Ainda é tratado como crime, mas eu vou explicar um pouquinho mais isso para vocês. Essa questão ela é um pouco complicada, tá? Aí a gente vai entrar em política, né? Não é só no direito. O direito e política são coisas, se não forem a mesma coisa, eles andam muito juntos. É difícil fazer essa distinção em alguns casos, tá? Vamos lá.
Quais são os critérios para o juiz estabelecer essa multa, que é a pena da pena de quem não cumpriu as medidas anteriores? Reprovabilidade da conduta, capacidade econômica do agente. Essa é a única objetiva que a gente tem. Reprovabilidade da conduta, se o juiz achar que usar droga é a pior coisa do mundo, vai jogar lá em cima a multa. Se ele achar que o cara é um coitado, ele vai jogar para baixo. E é muito difícil trabalhar com esse critério. Para onde vai o dinheiro? Os valores decorrentes da multa, dessa multa, vão para o Fundo Nacional Antidrogas. Essa é uma destinação específica da lei, que a gente estava conversando no começo. Da multa do artigo 28, que é a multa pena da pena anterior, não cumprida, ou não adequadamente cumprida. Artigo 28, tudo prescreve em quanto tempo? 2 anos. As condutas do 28 prescrevem em 2 anos. Por que eu estou falando isso? Porque nos artigos 107 seguintes do Código Penal, o prazo mínimo de prescrição, já com a legislação atual, é de 3 anos. Então, tirando aquelas penalidades isoladas de multa do Código Penal, e esse aqui que são 2 anos, todo o resto são 3. Prazo mínimo de prescrição, tá? Tem que lembrar disso, vai cair lá na tua prova que as condutas tipificadas no artigo 28 da Lei de Drogas vão prescrever em 3 anos por causa do Código Penal. Não. O artigo 30 tem disposição específica, tá bom? Para a doutrina, é polêmica a natureza do 28. A gente acabou de falar disso, né? Se é crime, se não é, se tem pena, se não tem. 4 posições. Infração administrativa, o artigo 28, seria só uma infração administrativa. Teria havido a descriminalização plena da conduta. Ela é minoritária, essa posição. É a melhor, do ponto de vista da defesa dessa pessoa, da não estigmatização, da não revitimização, mas ela é minoritária ainda. 2. Infração penal sui generis. O que é sui generis? É diferente, peculiar. Quando a gente não sabe definir alguma coisa, com todo respeito a quem pensa assim, mas quando a gente não sabe definir algo, eu falo que isso é sui generis. Eu não tenho uma boa resposta, eu falo que é sui generis. Seria o caso da descriminalização em sentido amplo, defendida pelo Luiz Flávio Gomes e o Rogério Sanches Cunha, por não haver previsão de reclusão ou de detenção. Mas é uma questão do Código Penal. A Constituição Federal não faz essa diferença necessariamente. Só porque não tem reclusão e detenção, então não é crime. Acho que esse não é o melhor caminho para debater, mas é uma tese que pode ser usada na defesa da pessoa. Tá? 3. Seria só uma contravenção penal. É uma descriminalização em sentido estrito, então, porque continua sendo infração penal, mas não é crime, é contravenção, que são as espécies do gênero infração penal. Isso é uma posição do Eduardo Luiz Santos Cabete, e ele justifica porque há a possibilidade de cominação isolada de multa. E é muito interessante essa visão, porque para crimes, praticamente qualquer crime, se a gente falar que o 28 ainda é crime, né? Para qualquer outra hipótese de crime, não existe cominação isolada de multa. Sempre vai haver a pena privativa de liberdade. Quando que eu posso ter só multa? Infração administrativa e contravenção penal. Justamente. E 4, é crime mesmo. Posição ainda majoritária. Debate-se se pode ter havido a despenalização. O que é despenalização? Ainda é crime, mas eu não tenho pena propriamente dita porque eu não ameaço de prender essa pessoa. Então, se ele vai lá, tem que cumprir prestação de serviço comunitário, e ele não cumpre, em tese ele cometeu na execução penal dele uma falta grave. Ele vai regredir de regime? Não, porque não há estabelecimento de regime, aberto, semiaberto ou fechado, porque não tem pena privativa de liberdade. Sacaram? Isso está num julgado aí do relator Sepúlveda Pertence no STF de 2007 ainda. E tem tudo a ver aí com a posição do Luiz Flávio Gomes e do Rogério Sanches Cunha. É o mais sólido que vocês vão ter atualmente. Artigo 31. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito e assim por diante, vender até drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais. Então, não só as drogas em si, mas a matéria-prima delas eu tenho que ter autorização da autoridade competente. O que é matéria-prima? Isso é muito difícil de caracterizar. Se eu for falar da cocaína, é a coca, né? A pasta base, não sei o que, né? Lógico, não vai haver essa autorização, mas é só para exemplificar. Mas se eu tenho que ter autorização para a matéria-prima das substâncias psicoativas, eu tenho que saber o que é matéria-prima.
né? Supondo que um dia a lei autorizasse o crack. Isso nunca vai acontecer, tá? Mas vamos supor que a lei, o governo brasileiro autorizasse a produção do crack. Como é que você produz crack? Com tudo de ruim que você puder imaginar que você pode botar dentro daquele negócio para virar aquela pedrinha. Você tem cola, você tem cal. Eu preciso de autorização para fazer cal em casa? Lógico que não. Mas isso é uma matéria-prima, né, de uma certa substância psicoativa. Então o artigo ele é meio lacônico ali, né? Só para vocês terem uma ideia, isso não vai aparecer na prova, tá bom? Acho muito difícil. 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50A, que recolherá a quantidade suficiente para exame pericial, lavrando autos de levantamento das condições, delimitação do local. Seria o trabalho policial típico. Cheguei na propriedade que tem drogas ou no laboratório, vou isolar o local, vou colher as provas, vou pegar só o suficiente para fazer os testes, inclusive o teste inicial para poder caracterizar a eventual prisão em flagrante, e depois mandar aquilo lá para a perícia em si, que já vai ser requisitada aí no final pelo Ministério Público se o delegado já não tiver feito. Aqui em São Paulo eles fazem isso bem direitinho. Então vem ali o teste preliminar, que é feito na delegacia, né, com aqueles kitzinhos de jogar gota e tal para ver o que é. Constatou que muito provavelmente é droga, está ali suficiente para fazer o flagrante, ou se não houver alguém para ser preso, fazer o BO. Imediatamente o delegado de polícia ele vai requisitar ao Instituto de Criminalística, né, que a gente chama de requisição IC, a elaboração do laudo definitivo. Então, às vezes o MP nem precisa fazer isso, o delegado já fez, a autoridade policial já fez. É só com o laudo definitivo que eu tenho a materialidade que permite uma condenação. Esse teste preliminar, esse laudo preliminar de constatação que é feito pelo próprio policial, geralmente um investigador de polícia, ele não é suficiente para eu condenar uma pessoa, ele é suficiente para instaurar uma ação penal, oferecer uma denúncia, porque há indícios de materialidade e autoria, mas não para condenação. Eu tenho que ter o laudo definitivo. E várias vezes esse laudo não vem para o processo, ou ele vem mudando totalmente o desfecho, falando que parecia que era cocaína, parecia que era maconha, mas não era. Né? Sei lá, era couve, era farinha, era qualquer outra coisa, mas não era. Muda o resultado. Aí se o laudo não vier e acabou a instrução do processo, então é absolvição, por falta de materialidade. Artigo 386, esqueci o inciso ali, é um ou dois, ou três, né? Tem um monte de incisos. Vamos lá. Isso aqui é uma mudança da legislação em 2014. O procedimento anterior era muito, muito ruim de fazer e dá aso ainda hoje, né, a muita corrupção. O delegado ele tinha que aprender tudo, né, e levar para algum lugar, e aí ia ser feito exame no negócio inteiro. Às vezes aprender um laboratório de droga inteiro, né? E aí a gente sabe que em muitos casos alguns policiais aí de má fé, alguns agentes do Estado de má fé, eles aproveitavam para dar uma separada, né? Botar lá, a gente aprendeu 1 tonelada, mas vamos colocar no laudo de constatação ali no auto de apreensão só meia tonelada, a outra metade a gente não sabe bem para onde vai, né? Ela pode ser usada para outras coisas, ou ela tem a sua reentrada no sistema criminal, de outras maneiras. Pode ser para ativa participação no tráfico, negociação, né? Vamos colocar assim, o traficante original. Pode ser para criminalizar condutas de outras pessoas que eu queira retirar do convívio social também. É muito fácil você chegar, né, e falar, essa aqui estava com droga. Aí falar que tirou do bolso dela não sei quantas porções de cocaína, crack e maconha. Se isso era tão fácil, né, de desviar naquele tempo. Hoje a lei falou que tem que destruir tudo. Você pega só o essencial para fazer o laudo inicial, né, a constatação preliminar e o laudo definitivo, e o resto você destrói. O delegado de polícia tem que destruir tudo e certificar. É perfeita essa determinação da lei? Não. Por quê? Porque ainda assim é aquela mesma pessoa, são aquelas mesmas pessoas que vão dizer quanto de droga efetivamente tinha lá para destruir. Ainda é possível fazer esse desvio, né? O policial é corrupto? Não necessariamente, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho que partir do pressuposto, até porque isso é uma coisa que nós, da Defensoria Pública, vamos defender sempre, que as pessoas são inocentes até prova em contrário. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o meu discurso de dizer que o pobre é estigmatizado, o negro é estigmatizado, ou não sei quem é estigmatizado, e aí eu vou lá e estigmatizo todos os policiais, todos os promotores, todos os juízes. Eu não posso fazer isso, senão eu estou me contradizendo. Tá legal?
Vamos sempre lembrar disso, por mais difícil que seja às vezes, né? Eu fui policial, né, por pouco tempo, mas eu fui e eu posso falar que eu conheci pessoas maravilhosas lá dentro, que se dedicam ao ponto de ficarem doentes, de virar alcoólatra, de não aguentar, né, aquele trabalho e ter um salário tão ruim que não consegue, né, pagar um bom convênio, ter um psiquiatra aí, comprar um remédio que a caixa do mês custa R$500. O cara cai na droga também, ele cai no álcool, que não deixa de ser droga, né, não deixa de ser uma substância psicoativa. Então é muito complicado. E vocês vão encontrar gente muito ruim também no meio do caminho, gente que vai se valer do sistema para fazer coisas erradas e botar a culpa em outro ainda. Mas isso tem em todo lugar, tá? Não é só na polícia, né? Tem, enfim, na área pública, na área privada, ok? As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas conforme o artigo 243 da Constituição, que eu já expliquei, ele está repetido aqui, né, no parágrafo 4º do 32. Os dispositivos revogados ou modificados tratavam em essência do procedimento de destruição de droga, agora no artigo 50A, que ele vai delimitar mais ou menos. Vocês vão ver que tem um monte de artigo pulado, tal, é porque realmente não é necessário para vocês ficarem decorando, tá? Pelo amor de Deus. Chegamos no tráfico. Tráfico de drogas é um tipo penal que a gente chama de misto alternativo, né? Para quem quiser entrar mais aí no direito penal. O que é misto alternativo? Misto porque ele tem vários verbos de caracterização. Alternativo porque eu não preciso cometer todos eles para cometer o crime, basta um. Então se eu importo, ou exporto, ou remeto, ou preparo, produzo, fabrico, adquiro, vendo, exponho à venda, tenho em depósito, tenho dentro do meu bolso a droga, eu já cometi algum crime, ou 28, ou 33. Né? Sempre ali, ainda que fornecer, ainda que gratuitamente. Se eu der um negócio para uma pessoa, ainda assim pode ser tráfico de drogas. Sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Aí vem a reclusão de 5 a 15 anos, pena em abstrato. Lembrando que na lei original era 3 a 15 anos. Então mudou isso aí. Pode cair na tua prova lá, dizendo que hoje é 3 a 15, é 5 a 15. Era uma arredondada, né? Talvez para ficar mais bonito. Nas mesmas penas incorre quem? Importa, exporta, remete, tal, não sei o quê. Matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Aqui a lei ela foi um pouco menos infeliz, tá? Por quê? Eu falei, matéria-prima pode ser qualquer coisa. Se pode ser qualquer coisa, eu tenho que provar a destinação à preparação de drogas, agora sim. E aí, lógico, eu vou analisar os outros artigos lá que eu falei com base nisso. Se eu comprovar que você tinha cal em casa, solvente em casa, isso não quer dizer nada. Eu tenho que demonstrar, no caso concreto, que aquele solvente, aquela cal que você tinha dentro da sua casa era para preparar cocaína, crack, não sei o quê. Sem isso, eu não posso caracterizar o parágrafo 1º, inciso 1 aqui do 33. O 2, semeia, cultiva, faz a colheita sem autorização de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Essas plantas são as mesmas que estão na portaria da Anvisa que eu falei no começo. Então, se eu demonstrar que a pessoa estava plantando lá maconha, plantava coca, ela já cai aqui no 33, parágrafo 1º, inciso 2, que é a mesma pena do caput, tá? 3. Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outra pessoa utilize, ainda que gratuitamente, né, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Então, você usar um imóvel para praticar droga também é crime. Ah, mas e se eu tenho um imóvel que tem droga dentro? Eu cometi 2 vezes? Não, uma vez só. É uma vez só e aí eu vou analisar o contexto. Ó. A pena base lá na primeira fase da dosimetria, no artigo 59 do Código Penal, vai subir ou vai descer, analisadas essas circunstâncias, tá? Mas e esse imóvel? Esse imóvel, se ele é comprovadamente utilizado para a prática do crime, ele pode, depender do caso concreto, ser expropriado ou não. Induzimento, instigação, auxílio ao uso de drogas. O parágrafo 2º, né, fala desse crime específico, é crime de menor potencial... Não, desculpem, não é crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima dele é 3 anos, mas ele permite sursi processual, a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima dele é 1 ano. Se for igual ou menor que 1 ano, o artigo 89 da Lei 9.099 de 95 permite a suspensão condicional do processo. Tá? A pena aqui é detenção de 1 a 3 anos e multa. Aí eu lembro da ADI 4274 de 2009,
que deu interpretação, STF deu interpretação conforme a Constituição, na análise lá do período da marcha da maconha, que queriam proibir tudo, para dizer que induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas são condutas muito diferentes, né? São condutas extremamente diferentes de eu defender a liberação das drogas. Isso é uma questão de política pública, é uma reivindicação social, não tem nada a ver com eu estimular o uso de drogas por alguém específico. Quando eu falo em induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de drogas, esse alguém é pessoa delimitada, determinada. É o mesmo que acontece no artigo 147 do Código Penal, da ameaça. Se eu vou lá e começo a esbravejar na rua que eu quero matar alguém sem dizer quem é, se eu só estou muito nervoso, eu não estou ameaçando potencialmente todas as pessoas que estão na rua. Eu não tenho uma vítima definida. É a mesma coisa aqui. Tá? Essa discussão da marcha da maconha, ela diz respeito principalmente à apologia ao crime. A apologia ao crime significa eu virar para uma pessoa determinada, né, e tentar sugerir a ela a ideia de cometer crime, que é muito parecido com esse parágrafo 2º aqui. E aí o STF fez essa interpretação conforme a Constituição desses artigos para delimitar que eu dizer que eu quero só que as drogas sejam liberadas, porque eu que quero usar, ou as pessoas em geral querem usar, isso não é crime. É meio óbvio, né? Mas a discussão precisou ser levada até o STF, justamente porque a intenção, né, de quem detém o poder, né, pratica atos de poder, é criminalizar não condutas, mas pessoas. Lembrem sempre disso. Parágrafo 3º, essa aqui é a novidade assim mais bacaninha para a gente utilizar no nosso dia a dia com a lei nova. É o oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. O que é isso? É a posse de droga para consumo compartilhado. Isso não tem um nome, é desse nome porque é o nome que eu consegui decifrar na minha cabeça. Então, de novo, ilegalismos do Michel Foucault. Como que eu defino no caso concreto que aquele grupo de 5 amigos não era um monte de traficantes, eles eram todos usuários, né, trocando entre eles ali a droga? Vai depender da cor da tua pele, de onde você mora, sua procedência nacional, né, se você usar gíria, se você fala, aliás, você tem antecedentes? Ah, eu tenho. Qual? 157. Pronto. Você falou que você tem um 57, um 55, 33. O juiz fala, esse aí conhece a lei tão bem quanto eu. Então já tem um monte. Ele vai lá e te estigmatiza. Eu literalmente falo, né, pro réu do processo, falo, você, pelo amor de Deus, não fala que você tem um 33, um 55, 57, um 28. Você fala o nome do crime, tá? Pelo amor de Deus. Não vai falar artigo de lei. E aí, às vezes, faz diferença. Né? Algumas pessoas que você vai atender vão saber mais execução penal do que você, tá? Tem isso em mente. Mas não é porque a pessoa é escolada no crime, não é isso. A vida dela depende que ela saiba disso. Porque ela, é o único jeito que ela tem para saber quando, se algum dia ela vai conseguir sair daquela cadeia. Então ele vai estudar isso. Ele vai querer estudar. A grande maioria, pelo menos, se enquadra nisso. Droga para consumo compartilhado. A aplicação somente do uso? Então, vai depender do caso concreto. Porque, por exemplo, mais que às vezes a pessoa nem ofereceu, ela só pediu, a outra pessoa pediu, tudo bem, vamos lá. Pergunta interessante. Eu consigo desclassificar essa conduta aqui do parágrafo 3º do 33 para o 28 no caso concreto? Consigo. Mas aí eu vou depender da descrição do tipo penal. O Ministério Público, a acusação ali vai ter que dizer o quê? Que essas pessoas, supondo que o promotor ofereça uma denúncia de parágrafo 3º, que eu nunca vi. Tá? Você que vai trabalhar isso na defesa, vai ser uma das suas teses defensivas. O que vai acontecer? Vamos lá para o mundo real direto. 4 pessoas foram presas em flagrante, porque dentro da casa delas, após uma denúncia anônima, né, a polícia, sem mandado de busca e apreensão, sem nada, entrou lá, porque o STJ fala que crime permanente, que é o tráfico, permite, né, a entrada até se o cara, pasmem, isso está saindo nos jornais, se o policial sentir cheiro de droga. Não vamos lembrar disso aí, tá? Então eu sou policial, no mundo ideal, eu sou policial, estou andando na rua, estou fazendo patrulhamento de rotina com meu colega de farda, isso é o que está escrito em todos os BOs, e eu sinto um cheiro muito forte de maconha.
Pá, pé na porta, entrei. Não olhei nem pela janela que eu vi alguém mexendo em droga, tá? Não, pé na porta. STJ deixou acontecer isso, vamos nessa. Né? E fui lá e vi, tipo, 5 pessoas e porçõezinhas de droga individualizadas para venda, né? Não necessariamente para consumo, né? E aí eu fui lá e prendi todo mundo. O MP foi lá e fez a denúncia. Todo mundo vem e diz assim, a gente estava só usando droga. Ah, quem comprou? Não, foi o fulano, mas ele também, ela também, daí a gente juntou, fomos usar, mó rolo, tipo, super rolo, pra você fazer essa defesa. O que você vai tentar dizer? Primeiro você vai tentar, né, talvez anular essa prova ilícita aí, né, apesar da jurisprudência não ser muito favorável. Depois você vai tentar desclassificar todo mundo para o 28, dizendo que são todos usuários de drogas. Em último caso, e aí tecnicamente falando talvez seja o mais correto, você vai dizer que essas pessoas, pelos depoimentos que elas prestaram eventualmente, que estavam lá todos juntos usando drogas, eles estavam compartilhando o uso. Ah, então eu tenho que ter uma pessoa que foi lá, comprou com o dinheiro de todo mundo e fez assim? Não. Ah, eu tenho que... Ele tem que ter dado de graça isso para a pessoa? Tem, né? Tipo, ah, todo mundo fez uma vaquinha, comprou, né? Cada um levou a sua. Ou esse aqui sozinho comprou tudo, foi lá com os amigos, sentou para dividir. Eu vou ter o 33, parágrafo 3º. Mas lembrem do seguinte, o artigo 33 caput, ele também diz que se eu der droga para alguém de graça, pode ser tráfico. Eu tenho que ver as circunstâncias do caso concreto. E é muito difícil fazer isso porque você não vai estar lá na hora, né? Então você vai ter que contar a história para o juiz e tentar, né, realmente chegar nesse resultado, se for isso mesmo, e fazer uma diferença entre, por exemplo, alguém que foi lá, né, tipo, ter uma biqueira, né, de tráfico, né, bem conhecida já da polícia, já passou com aquele usuário da defensoria 5 vezes em audiência, ele está lá de novo, e aí ele falou, pô, mas eu só dei pro menino ali, que ele estava no pico ali do negócio, né, e aí ele foi lá e deu de graça para ele. Isso é tráfico ainda. Agora é diferente de você chegar e ver um grupo de amigos que estão lá. Um foi lá e pegou, falou, gente, comprei um negócio legal, consegui o desconto, que eu comprei um bloco de maconha desse tamanho. Aí vai quebrando e todo mundo começa a usar junto. Esse é o parágrafo 3º. Mas é muito difícil você contar essa história no processo. É muito difícil. E aí a gente vai entrar de novo no ilegalismo do Michel Foucault, no preconceito, no racismo, né? Então, a rodinha vai ser... A rodinha. Não, qual rodinha vai ser parada, vai ser encontrada. Exatamente. É o mesmo que acontece, vai, dar um exemplo fora disso aqui do conselho tutelar. Conselho tutelar vai passar naquele boteco na periferia que tem aquele cara lá, aquele pai com o filho dele, seu filho pequeno sentado do lado, e o pai tá lá tomando cerveja, o cara tá vermelho já de tomar cerveja. O conselho muito provavelmente vai catar essa criança e vai levar embora. Vai pôr abrigo, vai falar que tá em situação de risco. Mas o mesmo conselho tutelar não vai entrar no restaurante cheio de gente branca que tá tudo bêbado vendo o jogo do Brasil na Copa do Mundo e as crianças na cadeira junto. Não vai fazer nada. Entendem? Isso são os ilegalismos do Michel Foucault. E a gente tem que ter essa noção para a gente trabalhar com ela dentro do processo. É basicamente isso aqui. Qual que é a pena do parágrafo 3º? Detenção, então ela é privativa de liberdade, no máximo regime semiaberto, 6 meses a 1 ano e uma multa estratosférica, sem prejuízo das penas do artigo 28. Aqui é legal a pergunta que vocês fizeram. Ah, mas a desclassificação, não sei o que e tal. Pode ser que eu consiga, no caso concreto, acumular as duas coisas. Esses aqui estão só compartilhando entre eles e não sei o que, e aquele ali é só 28. Ah, o juiz pode chegar à conclusão, né, que ele vai acumular a pena do 33 para o 3º com a do 28. Qual é a importância prática disso? Para nós, do ponto de vista da defesa criminal, basicamente zero. Né? Se o cara vai tomar uma condenação com o parágrafo 3º, tipo, deu certo naquele 1 em 1000 casos, e aí o juiz vai acumular um 28, tá ótimo. Se eu conseguir tirar ele do caput, tá maravilhoso. Parágrafo 4º, e esse aqui é a maior parte dos casos que vocês vão debater, e é muito chato, porque vocês vão ter que debater isso toda hora, no criminal e no criminal, na adolescência infracional nem tanto, mas no criminal vai, para discutir ali as reprimendas, né, as penas ou medidas socioeducativas. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º do 33, as penas podem ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. A vedação à conversão em pena restritiva de direitos já foi apagada pela Resolução 5 de 2012 do Senado Federal, depois da análise disso pela STF. O que quer dizer?
Se eu confirmar, tecnicamente aí, que essa pessoa nunca foi condenada, né, por crimes, ou então se foi, já passou o período depurador de 5 anos da extinção da pena e da punibilidade, se esse réu, essa ré for primária, tiver bons antecedentes, lembrando a posição atual do Supremo Tribunal Federal, de que passado o período depurador, os maus antecedentes também desaparecem. Então, passou esse período, a pessoa já tem bons antecedentes de novo. Não posso pegar a pena do cara que foi extinta em 1995 e aí foi depurada no ano 2000 e continuar dizendo que esse cara tem maus antecedentes. Não pode mais fazer isso.